Olá pessoal, tudo jóia? Bom, vamos dando continuidade aqui às coisas que vai chegando. Pediram para eu comentar sobre amizade e espiritualidade, e amizade espiritual. Então são três coisas distintas, né? A gente tem pessoas que a gente chama de amigos, que é a pessoa que está aí na nossa rotina, no nosso lado a lado. Amigo é tão ou mais importante que família, e família é tão ou mais importante que amigo. Então o pessoal costuma colocar muito rótulo nas coisas, e a gente tem que começar a tirar esses rótulos em relação ao que é bom, o que é certo, o que é errado. É necessário que exista uma ressonância, identificação de propósito. Então você pode formar uma amizade, você pode formar um relacionamento, você pode ter colegas, daí são tudo rótulos. Na verdade o que manda é o que a gente sente. Então o mais importante nessa história toda em relação a tudo que a gente conversa de amizade, espiritualidade, esse tipo de coisa, é sempre a gente sentir. Sentir a pessoa que está ali e qual o tipo de construção que vai ser desenvolvida junto, a nível físico ou não. E quando a gente fala de amizade, separar a espiritualidade disso não faz muito sentido para mim. E é só a minha visão, né? Eu não sou dono da verdade nem nada disso. Como eu sempre repito, não sou guru de ninguém. Então cada um aí pensa da forma como lhe cabe. A forma como eu pratico, a forma como eu lido com essas coisas, eu não fico muito preocupado se é uma pessoa, uma pedra, um cachorro, um ET, um espírito. É uma questão de identificação, de ressonância e de propósito, principalmente, né? Das vibrações afins. E a gente tirar a questão do julgamento em relação a isso. Porque quando a gente tem afinidade com algo, nada é perfeito no universo, não existe isso. Então, por mais, nem nos meios mais sutis, ainda assim são planos manifestos. Então sempre existe algo ali que sustenta essa energia de alguma forma, até o ponto de dissolução ou dos planos e manifestos, que não cabe a gente tentar explicar, como eu já comentei algumas vezes. Daí você tem que acessar e ponto. Então aqui a gente tem que pensar usando a forma como nos cabe. Então quando a gente fala de amizade, a construção disso com a espiritualidade ou com uma pessoa física é a mesma forma. Acontece da mesma maneira, vamos dizer assim. É por afinidade, é por ressonância, por identificação de propósito, que é basicamente dharmas afins. Conforme o dharma seu e o dharma da pessoa vão se afinizando, é natural que vá existindo algumas conformidades e o caminho vai direcionando as pessoas ali para o mesmo propósito, para a mesma intenção, para o mesmo coletivo de energia. Então, quando a gente fala de mônada, supramônada, essa coisa toda na parte de literatura é uma coisa. Na prática, é o que? É um monte de energia basicamente se reagrupando, vai? Num conceito mais humano, se reagrupando, se redimensionando, vai? Se requalificando. Pense no universo como se fosse algo que transcende a si mesmo, como se fosse uma folha de papel se dobrando milhões de vezes. Então pense que você tem um papel que tem N pedacinhos se autodesdobrando e se autodobrando novamente. Mas ainda assim, para que isso aconteça, tem que ter uma energia. E isso não dá para explicar. Por isso que eu falo, não adianta a gente tentar construir dessa forma interrelacionamento entre amizade espiritual e espiritual da forma como foi perguntada. Não dá para qualificar assim. Porque, primeiro, a amizade aqui a nível humano, que tem a questão da ressonância e tudo mais, ela acontece em maior ou menor grau aqui. Não necessariamente ela é assim fora do corpo. De repente, as pessoas que você tem amizade aqui fazem parte de você fora do corpo enquanto mônada ou supramônada. Ou que fazem parte da mesma estrutura coletiva que você sustenta ou que faz parte. A gente pensa individualmente usando esse corpo e algumas outras raças da mesma forma, porque a gente está individualizado até certo ponto. Conforme a gente vai abrindo os canais, conectando as energias do céu, a gente manifesta céu e terra, conforme a gente se conecta com essa energia do céu, e não é o céu que está lá cheio de estrela, né? É o céu ancestral, é a própria energia cósmica, por assim dizer. Quando a gente se conecta a isso, a gente vai acessando outras coisas, vai acessando coletivos. Então você deixa de ser você. E aí é onde mora aquela coisa que eu costumo falar com o pessoal que é ultra espiritualista, né? O pessoal fala tanto de ascensão e acha que vai ascensionar como um indivíduo, que vai para algum plano que vai continuar sendo a Margarete, o Zé das Couve, o Bento, vai estar tudo lá. Sentado um olhando para a cara do outro fazendo o quê? O pessoal tem um conceito disso que eu não sei de onde arranca. É muito romance espírita pro meu gosto. Não rola assim, gente. A gente vai deslocando a consciência até um plano coletivo. E no coletivo você se torna as pessoas todas. Se torna um coletivo de informações, de memórias. Você acessa um banco de dados gigante, se torna parte de um banco de dados. No nosso conceito aqui, bem leigo, tá?
Eu estou explicando para o pessoal que está começando a estudar essas coisas. A priori, o que a gente faz? A gente é absorvido, é como a gotinha de chuva caindo no rio e o rio caindo no oceano. Um acha que vai sumir dentro do outro, mas não some, se transforma naquilo que já é. Eu expliquei isso várias vezes. E a amizade é a mesma coisa, um deslocamento de intenção e consciência. A intenção não move a energia, onde a gente deposita a intenção, e se a intenção é pura, a energia se movimenta mais rápido, mais sutil. Quando a nossa intenção é pura, a gente está movimentando sozinho um padrão de energia. Se eu tenho pessoas do meu lado que também têm a mesma intenção, eu vou exponencialmente aumentando esse padrão de energia e deslocando parte dessa energia que é consciencial para aquele ponto. Agora vocês começam a entender a linha de tempo, pelo jeito que eu estou explicando? Não sei se estou conseguindo explicar direito, mas estou tentando. Várias formas diferentes de falar a mesma coisa. Imaginem que isso é um ponto magnético. Toda vez que você coloca a sua intenção em um ponto de espaço-tempo, seja no presente, passado ou futuro, conhecido, ou seja no passado, presente e futuro desconhecido, que você cria uma imagem para que isso aconteça, você está fazendo o quê? Deslocamento de consciência. Você está intencionando para que a sua consciência crie ou transfira uma energia para que aquilo se manifeste e você esteja ali para vivenciar aquela experiência. É por isso que eu falo, meditação de verdade, sim, a intenção final é parar a mente, parar os pensamentos. Porque enquanto a gente continua pensando de forma mundana em relação às coisas, a gente cria identificação, que é o apego. E esse apego transfere a nossa consciência para que aquele objetivo que a gente mesmo está manifestando energia para que aconteça, aconteça. Por isso que a gente fala que o único momento presente é o agora, e sem pensamentos. Então a gente passa a agir pela não ação. O que é a não ação? Agir naturalmente. O que é agir naturalmente? Seguir as leis do céu e da terra. E como que a gente faz isso? Sentindo. Por isso que eu falo que toda prática interna depende do sentir. Sem isso não acontece. Eu estou explicando isso por causa da pergunta de amizade e espiritualidade. Não são separadas. Só que o problema é que o nosso conceito é que amigo ele existe e não existe, que espiritualidade existe e não existe, a gente coloca um conceito de sim e não. De manifesto e manifesto, de bom e ruim, é sempre por julgamento. Quem vai andar do nosso lado, físico ou espiritualmente, são seres ou pessoas ou coisas que têm afinidade com a nossa energia interna, independente das máscaras que a gente usa aqui. Se a pessoa se finge de boazinha ou não, se ela mente ou não, se ela fala palavrão ou se ela não fala, a espiritualidade está cagando para isso, a energia está cagando para isso. Na verdade, depende de como a gente pronuncia e a nossa intenção depositada. Tudo depende de intenção pura. E sempre que a gente usa a intenção de forma equivocada e manipula a energia a ponto de corromper a geometria daquilo que está sendo formado, tem que corrigir a cagada que fez. E toda vez que você transfere a sua energia, falando, nossa, no meu futuro eu tenho que ter um carro tal, eu tenho que ter uma casa tal. Ai, mas nem que levar quanto tempo for. A sua intenção está criando e depositando energia, e quanto mais você pensa e tenta manifestar aquilo, mais energia vai. Só que ao mesmo tempo que as pessoas querem uma coisa, elas tentam provar que isso não vai dar certo. Porque está sempre no futuro, está sempre distante e está sempre difícil de acontecer. E normalmente acontece por ansiedade. A ansiedade destrói a energia do corpo. A esperança destrói outra parte. Eu já cansei de falar, tirem esperança e tirem ansiedade, porque as duas andam de mão dada. E a ansiedade por expectativa em realizar alguma coisa só drena a energia do corpo, machuca o corpo, machuca a energia, que ela vai ser forçada a andar por um espaço em que ela não tem ainda como caminhar. Então, abra um espaço no corpo, na mente, no espírito, para que essa energia caminhe de forma natural, pela não ação, pela naturalidade da existência das coisas. Eu sei que isso é muito misticismo, utopia, falas orientais, mas não é não. Estou só respondendo a pergunta em relação à amizade e espiritualidade. Sempre andam juntas. Só que não existe uma separação de nada. O que acontece é que a energia sempre vai se deslocar de acordo com a nossa intenção, vibração e ressonância. Então a gente pode ter nenhum amigo ou milhões de amigos. Todos fazem parte da energia. A forma como a energia vai se qualificar ali e vai se apresentar uma para a outra depende só de propósito. Aí é que fica a pergunta, qual é o seu propósito? Mas não o que se diz, aquele que se sente. Porque se tudo está no sentir, aí que fica o pulo do gato da coisa. Tá certo? Então dei uma estudadinha, dei uma refletida aí. E se valeu a pena o que eu comentei aqui, tá válido. Abraço, tudo de bom.